Shalom, shalom, queridos. Bom dia para mim. Não sei o horário que você vai assistir esse vídeo. Estamos aqui para encerrar a série Destino e dar início a outro tema. E eu falei no último vídeo que eu ia encerrar falando de quem são os inimigos do propósito, os inimigos do destino. E é complicado isso, porque nós fomos formados, eu acredito que eu falei isso no primeiro vídeo, de uma forma deturpada, enganosa, achando que o destino é um fim em si mesmo e que ele vai acontecer independente da nossa postura, independente daquilo que fizermos. Não, queridos, o destino ele é uma colheita, né? Em Jeremias 29:11, o Senhor diz assim, olha, eu sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. O que isso mostra? O Senhor tem planos a nosso respeito, o Senhor tem projetos. E quais são esses projetos? Vamos ler o texto? Estou até com ele aberto aqui. Jeremias 29:11 diz assim, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me encontrareis, me achareis, quando vocês me buscardes de todo o vosso coração. O Senhor tem um plano para nós. E qual é esse plano? Esse plano é bom, né? A Bíblia diz que a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e ela é agradável. Então, os planos do Senhor ao meu respeito, os planos do Senhor ao seu respeito, são planos bons, são planos perfeitos. Lembrando que perfeito é completo, não é ausência de problema, é algo completo. E são agradáveis. Queridos, o que te vem em agradável? Tem pessoas que são agradáveis, tem cheiros que são agradáveis, tem sabores que são agradáveis, tem ambientes que são agradáveis. E o Senhor está dizendo assim, olha, o que eu tenho para vocês é isso. Eu sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Porém, se nós analisarmos a nossa vida direitinho, nós estamos vivendo isso? Nós estamos vivendo os pensamentos bons de Deus? Uma vida boa, perfeita e agradável? Por que isso não acontece, queridos? Porque muitas questões nos tiram do nosso destino. Primeiro, para eu chegar ao meu destino, eu preciso estar dentro do meu propósito. O propósito que o Senhor tem acerca da minha vida é aquilo que vai me levar ao destino, porque o destino é o lugar final. Então, vamos colocar que o seu destino seja ser o libertador de uma região. O seu propósito vai fazer com que você cresça, vai fazer com que você conquiste novas patentes, vai fazer com que você vença batalhas, vai fazer com que crie conexões, vai fazer com que seja liberado recursos e tudo isso junto vai te levar ao seu destino. E quando você chegar neste ponto, você vai executar o seu destino, porque você tem tudo à sua mão. Tudo foi conquistado dentro do propósito para que fosse executado. E daí tem pessoas que vivem irresponsavelmente ministerialmente. Elas vivem fora do propósito. E viver fora do propósito vai deixar você fora do destino. Então, o nosso destino não é um fim em si mesmo que vai acontecer independente do que eu faça. O nosso destino está dentro da minha caminhada, do meu exercer o propósito. E isso, queridos, está totalmente ligado às minhas decisões. Então, vamos lá. Se eu tomo hoje uma decisão de não querer o meu chamado, eu alterei o meu destino. Eu alterei o lugar que eu deveria chegar. Então, eu não vou chegar mais lá.
Porque eu mudei a rota, eu mudei o caminho. Porque as minhas decisões é a matéria que constrói a estrada que me leva ao meu destino. Então eu decidi... Vamos fazer o seguinte, vamos falar um pouquinho sobre a vida de Sansão? Vamos lá. Quem era Sansão? Né? Era um homem da tribo de Dan. A tribo de Dan era a tribo da justiça, né? A tribo dos juízes. Então, Sansão foi um homem levantado por Deus para ser juiz de Israel, para livrar Israel das mãos dos filisteus, ok? Esse era o destino de Sansão. Dentro do destino, ele tinha o propósito e a forma de andar dentro desse propósito. E o que Sansão foi fazendo? Ele foi tomando decisões pessoais, né? E a gente conhece a história aí, mas eu quero chegar até em Dalila. Até o ponto dele conhecer Dalila, uma filisteia, né? E ele olha para Dalila e os olhos dele se enchem. E ele chega e fala assim, eu vou casar com essa mulher. Por que eu vou casar com essa mulher? Porque essa mulher, ela agrada aos meus olhos. Queridos, um homem que havia sido chamado com um destino, um propósito de ser o juiz para livrar Israel das garras de um determinado inimigo, vai lá e se aliancia com o inimigo. Olha só. Aquilo que encheu os olhos de Sansão, a forma como ele olhou e viu, fez com que ele ficasse cego. A visão errada. Queridos, olha só. A visão errada que nos tira do propósito, nos cega no destino. Uma forma errada de olhar uma circunstância, ela vem e nos traz cegueira. A cegueira, ela não vem num ato. Ela vem com um olhar errado, com um olhar fora do propósito, com um olhar fora do projeto. Como que isso se dá no dia de hoje? Né? Eu olho e falo assim, não precisa disso tudo. Eu olho e falo assim, olha, para eu executar esse ministério, não precisa disso tudo. Eu não preciso tomar determinados cuidados, é muito exagero. Vocês são muito religiosos. Eu estou falando nesse sentido da santidade, no sentido da busca, no sentido da renúncia, da entrega. É muito. Então, aquilo que engana, aquilo que encanta os meus olhos vai me levar a uma cegueira e vai me roubar do meu destino. O destino final que Deus liberou sobre a vida de Sansão, ele se concretizou? Vamos lá. O que vocês acham? Sim, ele se concretizou. Por quê? Porque no final, no último momento, Sansão matou os filisteus. Mas a caminhada de Sansão era para ser daquela forma, queridos? Senhor nunca nos chama para que o nosso destino final seja a nossa destruição, seja a nossa cegueira, seja a nossa morte. Os pensamentos do Senhor ao nosso respeito são bons. São pensamentos de paz. A vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. E daí, Sansão, você pode olhar e falar assim, não, mas na Bíblia tem um monte, os apóstolos mesmo morreram de formas terríveis. Eu não estou dizendo disso. Os apóstolos morreram porque foram perseguidos. E eles morreram por não negar o propósito. Eles não morreram para conquistar o propósito. Eles não morreram para consertar algo de errado que eles tinham feito. Você entende que é diferente? Então, as minhas decisões, o meu desejo, o meu eu, a satisfação do meu eu, porque Dalila foi agradável aos olhos de Sansão e ele queria satisfazer aquilo que atraía a natureza carnal. A satisfação do meu eu me rouba do meu destino. Queridos, essa teologia fácil, essa teologia barata que tem sido pregada,
pode te roubar do seu destino. Quantas pessoas perderam autoridade ministerial, perderam patentes, perderam o lugar que o Senhor queria colocar, porque hoje, vou dar um exemplo, hoje eu olho para a aliança do casamento e eu não vejo o propósito, eu vejo o meu eu, então eu não sou feliz, eu não quero mais isso aqui, eu vou largar isso aqui. E eu abandono o meu propósito por causa do meu eu. Quantos perdem o seu propósito e daí perdem de chegar no seu destino por causa de noites de prazer, por causa de, eu sou jovem, eu tenho tempo para consertar, eu não vou conseguir segurar até o casamento. Não tem problema, eu vou casar com esse aqui mesmo, vou me entregar logo. Perdem porque se contaminam, porque se entregam aos seus prazeres, porque o seu eu é o seu Deus. Não conseguem renunciar à sua natureza carnal, natural, até muitas vezes maligna. O propósito, ele é o caminho que nos leva ao destino, queridos. E você não pode negociar isso. Porque se você negociar, você vai sair, você vai perder. É como uma estrada. Você está no caminho para chegar num determinado local. E de repente você faz uma curva errada. De repente você faz um retorno errado. E aquilo te roubou do seu destino. Você não chegou. Eu me lembro de uma vez que nós estávamos indo para um evento. Eu, meu marido e um casal de pastores amigos. E era na capital. E a gente estava lá, né, procurando a estrada. E eu estava no banco de trás com meu marido, né? E o irmão que estava no volante, umas 2 ou 3 vezes eu falei para ele assim, olha, a gente está no caminho errado. Ele não é aqui, eu tenho certeza. Daí andou, eu falei de novo, olha, nós estamos no caminho errado. E ele falou, isso é o que tá fazendo. Eu falei, não, a gente já andou muito. Não é longe da cidade assim, porque era num sítio, sabe? E passou mais um tempo, eu vi uma placa. Eu falei, deixa eu falar, a gente tá indo pro Acre. Ele falou assim, não, a gente não tá indo pro Acre, a gente tá indo pra chácara. Eu falei, bom, eu não tenho problema com isso, porque eu amo conhecer lugar novo. Eu vou amar conhecer o Acre. Pena que a gente vai perder o congresso. E andamos mais alguns quilômetros. Ele, meu Deus, nós estamos na cidade do Acre. E daí ele teve que fazer o caminho do retorno. Por quê? Porque nós estávamos dentro de uma estrada. Mas nós estávamos dentro de uma estrada errada. Que não nos levava ao destino que nós estávamos projetados para ir. Então, você pode chegar a algum lugar. Porém, este lugar que você vai chegar, ou este lugar que você está, é o lugar que o Senhor tem para você. É o destino que o Senhor preparou para a sua vida. Como que eu posso saber? Exatamente dentro desse texto. Eu sei os pensamentos que tenho ao seu respeito são pensamentos de paz e não de mal. Se a sua vida tem sido mal, provavelmente você está fora dos pensamentos do Senhor. E eu não estou falando de não ter problemas, amém? Mas quando nós estamos dentro do propósito do Senhor, eu tenho paz. E eu não estou falando de paz aqui, eu estou falando de paz aqui. Ainda que tudo aqui não esteja bem. Ainda que tudo aqui esteja meio bagunçado. Eu sei que o Senhor está usando aquela situação para o meu bem. Ou Ele quer me ensinar, ou Ele quer me alinhar em alguma coisa que está desalinhado. Ou Ele está me colocando numa guerra para eu crescer, para eu amadurecer, para eu conquistar novas patentes. Porque os pensamentos do Senhor são de paz. Então vai estar tudo bagunçado ao meu redor, mas eu vou ter paz para chegar no Senhor e falar, Senhor, eu estou aqui. Para onde o Senhor quer me levar com isso aqui? Senhor, tem alguma coisa errada que eu preciso consertar? Fala. É a maturidade, queridos. Fala que eu quero consertar. Tem alguma coisa que está desalinhado? Eu estou tomando algum caminho errado aí? Senhor, é uma guerra? Como que eu venço essa guerra? Porque eu quero sair daqui vitorioso. Queridos, não é quantas vezes eu vou para a mesma guerra. É eu ser aprovado. E isso hoje tem sido uma oração.
da minha vida. Senhor, nessa situação o que me importa é ser aprovado pelo Senhor. Porque se eu for aprovado pelo Senhor, eu recebi novas patentes, eu cresci, eu amadureci e eu não preciso refazer essa prova, porque eu fui aprovado. Então, o eu é uma das coisas que me tira do meu destino. Eu fazer do meu jeito, eu fazer da minha forma, eu fazer baseado nas minhas emoções. Queridos, sim, muitas vezes, ou talvez até a maioria das vezes, você vai ter que abrir mão dos seus sentimentos para exercer o propósito. Como assim? Os nossos sentimentos, queridos, toda a terra foi alterada pelo pecado. Então, nós não podemos nos achar maior do que nós somos verdadeiramente. Eu preciso saber que eu fui alterada por causa do pecado. E que agora eu preciso ouvir a palavra de Deus. Então, existe um guia. Meu guia tá bem... Eu tenho outros guias, tá, queridos? Mas é porque eu gosto muito dessa. Existe um guia. Existe alguém que me coloca no caminho. Existe alguém, um manual que me alinha, que me conserta. Ó, isso aqui tá errado. Olha, isso aqui, você tem que vencer isso aqui em amor. Você não ama. Ó, aqui você tem que perdoar. Olha, você tem que sair da ofensa. Olha, você tem que sair desse ambiente do eu, do fazer por seu prazer, por querer ser visto. Então, o meu eu vai me tirar, vai me roubar do meu propósito. O engano que está acompanhado do meu eu vai me tirar do propósito. As más companhias, as más conversações que corrompem o bom costume vai me tirar do propósito. Dalila foi um instrumento para tirar Sansão do propósito, do destino, queridos. Sansão, ele foi criado pelos pais como um homem separado. Queridos, eu acredito que a infância inteira de Sansão era assim: filho, olha, isso aqui você não pode comer, tá? Não é porque é mal, é porque você tem um chamado específico. Algo especial, você não pode comer disso aqui. O Senhor tem algo especial para você. Olha, nisso aqui, querido, você não pode tocar. Mas os outros podem. Então, você não é os outros. Você foi chamado para algo específico. Não se contamine com isso aqui. Sansão, ele foi criado, queridos, dentro dessa atmosfera. Sabe? Vai ter coisas que o Senhor vai pedir para você que não vai pedir para mais ninguém. Não compare. Ah, eu vou... Essa igreja aqui que eu estou congregando, ela é muito rígida. Eu vou para aquele lugar ali, porque ali o povo é legal, o povo faz festa. Nossa, o povo faz todas as festas gospel. Não se contamine. Queridos, a igreja, congregação, ela tem um propósito. Qual o propósito da igreja? O primeiro propósito, levantar uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. O segundo propósito é ativar o destino profético dos filhos. Nem todos vão ter o propósito de abrir um templo. Mas todos os que estiverem no templo terão um propósito de exercer algo para o reino. E daí? Você não pode negociar o seu propósito, porque aquele lugar está te tratando. Porque o seu destino, o seu propósito é maior do que o seu eu. Agora, não vou entrar na questão de saída, mas sair por um propósito é diferente. Mas eu estou dizendo, queridos, que você não pode negociar. Você tem que matar a sua natureza carnal. Vamos olhar a história de José? José tinha um destino. Qual era o destino de José? Ser governador.
ok? Para chegar nesse destino, tinha o processo, que é o propósito. José foi vendido, foi colocado na masmorra, foi jogado no Egito, foi perseguido pela mulher de Potifar, foi lançado na cadeia. O Senhor estava com José e fazia José prosperar em todos esses lugares. E José, em nenhum momento, negociou o processo, negociou o propósito, e por isso ele não perdeu o destino. Queridos, olha a diferença entre José e Sansão. Sansão morreu junto com os inimigos, cego. Aquilo que fez com que Sansão saísse do propósito foi arrancado dele. José morreu dentro do destino que o Senhor havia liberado para ele. Morreu em honra. Quando o povo saiu do Egito, vocês imaginam nesse período todo, em todos esses anos que o povo ficou no Egito, quantas pessoas nasceram e morreram e ficaram enterradas no Egito? Mas os ossos de José foram arrancados do Egito. Porque quando você cumpre o seu propósito, até na sua morte, até os seus ossos vão viver a honra do Senhor. Você não pode negociar. Você tem que morrer para si mesmo. E olha, o processo da morte do eu não é fácil, queridos. Já vou encerrar. Ele não é fácil. A sensação que nós temos é: eu vou perder a felicidade. Como que eu vou viver sem isso aqui? Tá, então agora eu tenho que deixar de sentir, eu tenho que continuar casada com essa mulher, com esse homem que não me faz feliz, eu tenho que continuar numa igreja onde... Queridos, depois que nós passamos pelo processo da morte do eu, nós entramos no processo da ressurreição, aonde a nossa vida é plena, perfeita, porque ela não depende mais das circunstâncias para ser. Jesus, ele veio para essa terra com um propósito e um destino. O destino de Jesus não era a cruz. O destino final de Jesus era a ressurreição. A cruz só fazia parte do propósito. A cruz só fazia parte do processo. Mas para chegar na ressurreição, para chegar no destino, era necessário que ele passasse. E ele teve medo, queridos. E aqui eu vou dar a chave para a gente encerrar. Jesus, quando chega no último momento da morte, ele vai para o Pai, ele fala: Pai, se for possível, passa de mim. Se for possível, se existir um plano B, me tira desse lugar. Porém, não olha para a minha vontade. Porém, olha para o propósito e que seja feita a tua vontade. E o Senhor olhou o propósito. Jesus poderia ter tomado uma decisão ali de não vou mais. Eu cheguei no meu limite da dor. Eu cheguei no meu limite da tristeza. Eu cheguei no meu limite da aflição. Eu cheguei no meu limite do medo. Queridos, o limite é o lugar do rompimento. No limite, ou você rompe, ou você retrocede. Ele chegou no limite. E quando ele chegou no limite, ele falou assim: Senhor, a minha natureza, a minha alma está assim agora. Mas eu decido que seja feita a tua vontade. E Jesus entrou e cumpriu o seu propósito
e chegou no seu destino. E ele abriu um caminho para que você e eu fizéssemos a mesma coisa. Então decida viver o propósito que te levará a um destino. Essa dor, esse medo, essa aflição, essa angústia, essa infelicidade, essa guerra, ausência de paz que você vive, será totalmente suprido quando você passar pela cruz e entrar na ressurreição. Porque a ressurreição é um corpo glorificado. A ressurreição é um lugar onde eu vivo acima, além das circunstâncias. A ressurreição é um lugar onde eu consigo exercer o governo, onde eu consigo continuar, onde eu consigo avançar, onde eu consigo prosperar, onde as coisas dessa terra não me pegam mais. Porque a terra, queridos, a terra ela pega em matéria. E a terra não consegue pegar num corpo glorificado porque não tem mais. Decida viver o seu destino. Não tenha medo de morrer, porque vai valer a pena. Amém? Que o Senhor encha o seu coração de força e de coragem. Que o Senhor venha sobre você, te enchendo de motivação correta e de desejo de cumprir o seu propósito para chegar no seu destino. Porque o Senhor sabe os pensamentos que Ele tem ao nosso respeito. São pensamentos de paz, para cumprir, para nos levar à boa, perfeita e agradável vontade do Pai. Que o Senhor te abençoe. Daqui a algumas horas, Shabbat, que você seja totalmente envolvido pela atmosfera do descanso e que você possa viver o seu propósito para cumprir o seu destino. Amém? Shalom, shalom, queridos. Que o Senhor te abençoe.